Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai cantar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para fazer a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção, Senhor. Olhai por nós, mostre o caminho do amor. Obrigado, Cláudio. Vamos agora ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Está em João, no capítulo 20, no versículo 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível tirar do homem os elementos do trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações da espiritualidade, porque ainda não harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural.
Jesus demonstra-nos a sobrevivência e deseja a paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constitui processo lógico de aperfeiçoamento, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes, aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então, meus irmãos, a mensagem é um pouco longa, né? Mas começa questionando as nossas dúvidas e muitas vezes a nossa incredulidade, né? Por que a espiritualidade não traz descobertas sensacionais? Por que não revelam a cura de muitas doenças, né? Por que não evitam as guerras entre as nações? Sim, mas a gente tem que ver que eles trabalham, sim. Muitas descobertas que são feitas com o amparo da espiritualidade. É porque o cientista, não, embora médium, porque todos nós somos médios, ele não acredita que está sendo intuído, inspirado, orientado pela espiritualidade. E aí acha que foi dele o grande mérito da descoberta, né, dos remédios para a cura de doenças que durante muitos anos foram incuradas, e tantas outras coisas que o homem inventa e descobre, que não foi sozinho, não. Existe uma legião trabalhando em benefício de todos nós. Mas a gente não pode perder de vista que estamos num planeta de provas e expiações e precisamos passar pelas dificuldades. Porque senão qual mérito nós teríamos? Se tivéssemos tudo facilitado na nossa vida, não faríamos o menor esforço em nos melhorar. Iríamos sempre cobrar de Deus a solução e o bem-estar. Então a gente sabe que temos uma missão. A gente sabe que temos que passar por algumas coisas porque a gente precisa evoluir. E isso explica tudo. Todas essas diferenças, todas as desigualdades que a gente convive e a gente toma conhecimento. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que superamos. Muitos de nós superou esse dia com muita alegria, com muito prazer, um dia que trouxe satisfações. Outros tantos irmãos passaram um dia difícil. Mas todos nós, os que encontramos as facilidades e as alegrias, como aqueles que superaram e conviveram com a dificuldade, chegamos juntos ao final do dia. E Deus nos deu força para a gente conviver com as dificuldades. Porque não podemos, Pai, esquecer que o Pai não coloca um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Então, obrigado, Pai, pelos fardos. E muito mais obrigado ainda pelo amparo que nos dá para carregarmos esses fardos. Obrigado, Jesus, Mestre querido, o médico dos médicos e o mestre dos mestres, por estar conosco. Obrigado, Padre Germano, com a sua dedicação incansável durante todos esses anos à nossa casa. Obrigado à espiritualidade amiga, que orienta, que conduz os trabalhos, que socorre, que ajuda, que ampara, todos nós encarnados e desencarnados. Que Deus os abençoe, meus irmãos, a nossa eterna gratidão. E pedir a esses amigos espirituais que nessa noite de estudo possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Lourdes, que fará uso da palavra,
para que ela traga para cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa irmã Lourdes com a palavra para trazer um ensinamento, né? Os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Boa noite a todos. Paz, muita luz, harmonia para todos nós que, apesar do temporal todo, conseguimos chegar aqui para estudar um pouquinho mais, né? Como sempre, eu gosto de estudar o Evangelho. Foi escrito há tanto tempo atrás e é tão atual até hoje, né? Ele se encaixa em tudo que a gente vive, né? Apesar de ter sido escrito lá atrás, se encaixa ainda hoje. E aí vamos estudar hoje o capítulo 9, que é o Bem-aventurados, o que são brandos e pacíficos. Aí Jesus nos deixou 3 máximas. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. E aí a terceira máxima. Vem. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis a quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado no fogo do inferno. Tudo isso está em São Mateus, no capítulo 5, essa última dos versículos 21 e 22. Bom, para entender, né, fui procurar o que significava o raca, né, dos antigos hebreus. Raca era uma palavra usada para ofender demais uma pessoa, né? Chamar um homem de tudo que pode ser de ruim. E ainda eles chamavam de raca, virando a cara e cuspindo. A gente pode até ver algumas coisas desse tipo em filmes, né? Na questão de loucos, eu não achei, mas eu deduzi que na época chamar alguém de louco, ou se a tradução foi certa, né? Na palavra louco, seria uma ofensa, né, maior de todas. Mas aí vamos tentar entender, né, essas máximas tão complicadas aqui. Nisso tudo, ele engloba paciência, obediência, resignação, a cólera, injúria e violência. Isso tudo a gente vive hoje em dia. Obediência. A obediência, estudando aqui o que os espíritos vêm nos esclarecer, não é você abaixar a cabeça para tudo, aceitar tudo, obedecer piamente o que uma pessoa está falando. É você ter o discernimento do que é certo, do que é errado. Entender quando uma pessoa tem uma certa maturidade espiritual, que lhe dá um conselho, não lhe obriga a fazer nada, né? Ou quando um pai ou uma mãe aconselham seus filhos que estão indo por um mau caminho, para você pensar, para você analisar. Você não precisa, né, obedecer. Tem gente que fala, ninguém manda em mim. Né? Tem um monte de gente aí que fala, ninguém manda em mim. Mas será que quando alguém aconselha, pensa para avaliar se aquilo pode, né, te levar a um caminho melhor? Por que tem que usar da teimosia,
né? E não obedecer, vamos colocar assim. A resignação. Eu vejo a resignação mais como fé e um crescimento espiritual. Porque enquanto a gente não entender e a gente não aceitar que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Ali, a gente vai ficar se revoltando, vamos nos sentir frustrados, né? Aí acontece aquilo. Por que o meu vizinho consegue ganhar bem no emprego parecido com o meu e eu não? Por que fulano tem sorte com o marido e eu não? Né? Ou o homem, por que a mulher do vizinho é mais sensata do que a minha? Né? Ou os jovens, por que eu não consigo trabalhar, estudar, ajudar, entendeu? O outro levanta às 5 da manhã, às 4 da manhã, rala o dia inteiro, estuda, faz as coisas, não tem preguiça. Né? Por que alguns têm tempo de trabalhar e ir para o centro, né? Ou ir para a igreja, ou ir para o templo lá budista, seja o que for? É fé. É fé, é compreender que nós estamos num caminho muito difícil. Alguns estão provando e outros estão espiando. E outros espiando e provando ao mesmo tempo. É muito complicado, né? A gente vê aí famílias sofrendo coisas horríveis, que nem mora em determinado lugar, tiroteio entre bandido e polícia, morre uma criança ou está baleado. Será que aquilo foi azar? Estava no lugar errado? Não. Tudo tem um motivo. É lógico que ninguém deseja aquilo nem falar. Era para passar por aquilo. Não é assim, né? Mas, de repente, a família tinha que provar uma determinada situação e outra está espiando aquilo também. A gente vê muitas situações por aí difíceis, complicadas, que às vezes a gente tem que parar, pensar e se colocar no lugar. Se fosse eu, se fosse um filho. Porque a gente nunca pensa que poderia ser eu, poderia acontecer comigo, com um parente, né? A gente acha que a gente está intocável. E quando acontece, desmorona. Aí não tem fé, se revolta, briga, xinga a Deus, né? Diz, não quero mais saber de religião, se afasta de tudo. Quando é aí o momento de parar e perguntar, por quê? Né? Por quê? O que será que eu fiz que eu estou precisando passar por isso? Não é eu sou um coitadinho, estou passando por isso. Não, o que eu fiz? Por que eu estou precisando passar por isso? A gente nunca quer saber o porquê, né? O porquê que a gente está tendo uma situação desagradável, como algumas pessoas que têm viciados na família, né? Ou em bebida, ou em drogas, que a família toda sofre com isso. É uma doença, né, familiar, coletiva. Todo mundo sofre com isso. Uma pessoa que some e que você nunca mais encontra, nunca mais vê. O porquê disso? Ou para que eu estou vivendo isso? Algum objetivo tem. Deus não é malvado que fala, não foi um bom garoto, não vai receber presente de Natal. Não vai fazer isso. Né? Papai Noel. Não é por aí. Né? Deus sabe de tudo que a gente está vivendo e nos dá a oportunidade de reencarnar, mesmo aqui em provas e expiação, para tentar aprender, provar, né, que aprendemos alguma coisa. Nós temos um exemplo, Chico Xavier veio para expiar, né? Sofreu muita coisa, mas ele pegou tudo aquilo
que seria de ruim, ele transformou em missão, né? Ele teve, de repente, uma maturidade de ir para frente. Lógico, teve um mentor do lado dele, né? Trabalha, mas ele escutou. Ele entendeu o que aquele mentor estava falando para ele. Se fosse outro, ia falar: peraí, dá um tempo, eu quero viver minha vida. Mas não, o homem não casou, o homem sofreu várias injúrias, né? Foi tratado como charlatão, conseguiu provar que não era. É uma referência, até hoje, no Brasil, do espiritismo. Pode ter outros aí, vários, mas Chico Xavier é Chico Xavier. A gente sabe que ele vai ter que voltar, porque ele mesmo já falou, né, que ainda tem que expiar algumas coisas, né? Mas que provavelmente ele vai transformar isso em outro tipo de missão. Aí a gente cai também a fé, né? Que é da resignação, é a fé. A gente ter fé, acreditar que as coisas, tudo tem uma razão de ser, um motivo, e que a gente pode mudar, né? Nós temos um livre-arbítrio e a gente pode mudar determinadas situações e coisas da nossa vida. Eu conheço uma pessoa que, outro dia mesmo estava falando para mim, ele vivia numa comunidade, né? Foi abandonado pelo pai, a mãe trabalhou que nem louca, sabe? Se esforçou, ele cresceu um pouco, trabalhou, entrou, foi militar das Forças Armadas aí, e superou a vida dele, não se tornou um marginal, sofreu preconceitos, racismos, e ele passou por cima de tudo. Ele falou: não vou parar no caminho por causa disso. Né? É digno da gente ver como exemplo. Né? Que foi para frente, não parou para se lamentar. Aí também, nisso tudo, na terceira máxima, engloba uma coisa que a gente está vivendo muito, muito, muito hoje em dia, que é a cólera, as injúrias, a violência. Tem aquele filme ali, um dia, como é? Um Dia de Fúria? Um Dia de Fúria, né? Um filme antigo. Quem já viu um homem pacato que de repente começa a se enfurecer porque está no engarrafamento, né? E começa a ter o seu dia de fúria. Será que nós também não poderemos vir a ter um dia de fúria? Ou já não tivemos por algum motivo? Né? Afinal de contas, ninguém aqui é santinho, nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Se fôssemos bons, não estaríamos encarnados. A gente tem a nossa parcelinha de culpa, de intolerância, né? De perder a paciência, às vezes com coisas tão pequenas. A gente vê quantas pessoas, por causa, às vezes, do trânsito, sai xingando, puxa arma, né? Acaba matando, ou então sai com ônibus e vai derrubando todo mundo. Que nem outro dia eu soube de uma situação horrível. O rapaz, né, motorista novo, 20 e poucos anos, motorista de ônibus. Uma velhinha estava na frente, ele atropelou. Todo mundo gritando, ele seguiu. Todo mundo gritando, pedindo pelo amor de Deus para ele parar. Tiveram que sair da frente, ele seguindo, entendeu? Aí, quando finalmente foi parado, ele falou para a polícia: eu tinha um horário para cumprir. O horário dele para cumprir era mais importante que a vida de uma pessoa. Isso é sério.
A gente vê uma pessoa assim, isso é sério. Sério e triste. A gente se revolta? Revolta, né? Mas a gente não pode esquecer que existe a lei dos homens e a lei de Deus. Ou seja, o rapaz novo foi preso, parece que tinha mulher, filho, e um presídio. Eu nunca fui em um, não, vejo por filme, mas não deve ser brincadeira. Não deve ser brincadeira. Ali tem de tudo, de vários crimes e deve ser uma coisa pesada, né? Pessoas que, por qualquer coisa, saem xingando os outros, ofendendo, humilhando. Que necessidade, né? A gente vê isso no jornal todos os dias, que nem aquela moça que ofendeu o rapazinho, porque ela estava no McDonald's lá, o lanche, a outra estava batendo, o rapaz pediu, ela já saiu ofendendo, ainda criou histórias ali dizendo que era médica e não era médica, lembra desse caso, né? Aí disse que era mulher de miliciano, aumentou a situação e criou uma situação pior para ela e ofendeu uma pessoa, um jovenzinho. Não fez nada, né? Como é que ficou na cabecinha desse rapaz aquilo tudo que ele sofreu ali, né? Que necessidade, né, teve de fazer isso? São coisas muito complicadas, a violência em todos os campos. Eu me lembro que quando eu estava grávida do meu filho mais velho, era danado. O ônibus que eu sempre estava indo trabalhar batia, dava freado, rolava, caía. Era uma coisa assim, doentia, né? Mas eu me lembro de uma vez, estava até na Teodoro da Silva, ele parou num ponto de ônibus, né? E na hora que ele foi sair, o outro ônibus veio por trás e prendeu ele aqui, e os dois querendo sair, e os dois, sabe, arrastando, saindo fagulhas, e os dois começaram a se ofender, e o ônibus de lá cheio, o ônibus de cá cheio, né? Aí eu me lembro perfeitamente que tinha uma senhorinha sentada atrás dele. Ela pegou e começou a falar: filho, olha quantas vidas que tem aqui dentro que você é responsável por elas. Filho, deixa esse maluco sair. Filho, não arrume problemas sérios com a justiça para você por causa de uma pessoa ignorante. Aí ele parou. Ele parou o ônibus, o outro saiu arranhando, sabe? Saindo até faísca de tudo ali. Aí ele parou, ficou parado algum tempo, acho que ele estava se refazendo, ele ouviu o que aquela senhorinha falou para ele, né? Aí ele respirou, pediu desculpa e aí seguiu o caminho que a gente ia para o ponto final na Praça das Penas. E seguiu e foi em paz. E o outro foi cortando todo mundo, sabe-se lá quanto que foi xingado, quanta besteira fez no caminho. Aí a pergunta é: ser brando e pacífico às vezes fica difícil? Fica, né? Principalmente quando os jovens vê alguém com mais idade, fala: deixa isso para lá, deixa na mão de Deus, né? Aí já logo fala assim: você é muito passiva, né? Não luta pelos seus direitos, né? Como é que pode? Como é que pode? É feito de bobo. Não. A gente pode lutar por tudo, sem ter a necessidade de sair ofendendo, sem tendo a cólera, sem praticar a violência, né? Às vezes, se não dá para conversar, para ser brando, para ser pacífico, nós temos as leis. Entendeu? Por que eu vou
puxar a espada, né? E vamos brigar, vamos partir para a ignorância para resolver o meu direito, eu passo por cima do seu direito e, e o que eu penso é o que está certo, o que você pensa está errado. Não, gente. A passividade não é bem ser pacífico, não é ser idiota, não é ser bobo, não é ser feito, ser passado para trás. Não. É a gente não querer, às vezes, tomar atitudes que possam nos acarretar nós com outras pessoas. Ficar preso a outras pessoas desnecessariamente. Né? Ainda mais com a violência, alguém fica por conta, puxa a arma, né? Hoje em dia não tem essa. Quantos homens, principalmente a gente vê aí, quantas mulheres estão sendo agredidas, né? Estão no trabalho, sei lá qual é o tipo de trabalho, que aí são subjugados, são xingados, né? São ofendidos por seus colegas ou patrões. Aí chega em casa, ele quer se sobrepor, ele quer mandar. Aqui é o meu espaço, aqui eu mando. Aí bate em filho, bate em mulher, às vezes acaba matando todo mundo, né? E ali dentro do lar, que seria o local para ele chegar e ter paz, né? Para ele ser pacífico, né? Deixar a violência para trás, deixar as injúrias, né? A cólera dos seus patrões e viver harmoniosamente, ele não é amado. Ele é temido e, às vezes, odiado pelos próprios filhos, pela própria esposa. Né? Isso quando a gente não vê que acaba a mulher, por legítima defesa, acaba matando ou acaba arquitetando um crime que a gente vê para se livrar livre daquela situação. Isso tudo a gente está vivendo aí diariamente. Né? Só que nós podemos mudar isso tudo. Às vezes é muito fácil a gente falar, eu vou fazer tal coisa, todo mundo faz. Não importa o que todo mundo faz, alguma coisa. O importante é você fazer o certo. É você ser pacífico, é você deixar a violência de lado, né? É você ter a consciência do que você está vivendo, que você tem que mudar toda essa vibração em torno da gente. Então vamos aquela velha história, faça a sua parte, né? Que nem acho que a maioria aqui sempre já ouviu uma mãe falar assim: não faz tal coisa. Mãe, todo mundo faz. Você é todo mundo. Quem nunca ouviu isso aqui? Você não é todo mundo? Aí quando a gente é novo pergunta: por que eu sou tão especial assim? Por que eu não posso fazer o que os outros fazem? Aí só quando você vai amadurecendo é que você entende realmente. Eu posso ser especial. Eu posso fazer a coisa certa. Eu vou ser diferente dos outros, mas eu vou fazer a coisa certa, dormir à noite com a consciência tranquila. Porque de repente eu fui branda, né? Porque eu fui pacífica, porque de repente alguém me ofendeu e eu simplesmente dei as costas e segui meu caminho. Né? É aquela história. Se você não gosta de mim, é problema seu. Né? Agora, se eu não gosto de você, é problema meu. Né? Então, fazer a nossa parte. E aí vem também a paciência. A paciência, eu acho que é a coisa mais difícil que a gente tem para viver. E ela é uma das maiores caridades que nós podemos. Porque entender que uma pessoa é um assassino, um marginal, um viciado,
É duro, mas são nossos irmãos. Às vezes a gente vê crimes aí horrendos que revolta, dá vontade de a gente pega, desliga a televisão, fala, eu não quero mais ver isso. Mas ele é nosso irmão. No momento em que a gente soube que ele matou alguém e a gente ficar com ódio daquela pessoa, eu posso não ter matado ninguém, mas eu estou sendo tão pequeno quanto ele. Porque eu estou julgando. Né? Eu estou julgando, eu estou condenando. E quem sou eu para fazer isso? Como já falei, temos a justiça do homem, temos a justiça de Deus. E se a do homem falhar aqui, a de Deus não vai falhar. Isso eu tenho certeza absoluta, não falha. Eu tenho profunda fé disso que não falha, não falha. E aí a gente tem que ter a paciência. Uma pessoa que se entrega a um vício, ou de droga, de bebida, seja do que for, não adianta perder a paciência. Ele está no momento dele, no momento pequenininho dele, e que ele não está conseguindo ver que ele está indo por um caminho e se enrolando e perdendo tempo de vida, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Mas um dia ele vai ter essa clareza. Como em outras coisas, ter paciência com um parente difícil. Às vezes, com um idoso da família que está muito doente. Chega momentos, sei como é, que às vezes você está cansado. Fala, nossa, eu podia estar ali no travelinha, né? Mas eu estou aqui tomando conta, eu tenho que ficar do lado. É cansativo. Mas isso é uma caridade. Essa pessoa está, naquele momento, precisando. Né? Então, a gente tem que exercitar a paciência, eu acho que toda hora. Toda hora. É que nem aquela coisa de quando você está limpando aqui e vem alguém, outro dia até, isso eu ri demais. Eu recebi no TikTok, né? Tava assim, 2 policiais ligando para o delegado. Seu delegado, a mulher matou sim o marido. Aí o delegado, mas por quê? Ah, porque ela estava limpando a cozinha e ele entrou com o sapato sujo. E o que vocês estão esperando? Vocês já prenderam essa mulher? Traz para a delegacia. Nós estamos esperando secar a cozinha. Eu ria tanto, gente, para ver a situação que o pessoal leva na brincadeira, né, perder a paciência porque alguém entrou, né? E aí a paciência dos policiais esperando secar, mas não para ele, para poder prender, né? Não vão querer se dar mal. É toda essa situação. Às vezes a gente ri, mas a paciência tem que ser exercitada. Existem trabalhos que são muito cansativos, né? Que esgota, né? Que é tanta coisa, tanta maldade, tanta coisa. E para se equilibrar e manter, né, o equilíbrio da situação, para também não se ferir, né, com a situação. E emergências de hospitais. Gente, é complicado. Né? Salas de cirurgia que você mal respira, já está entrando gente para você ter que médico operar, você instrumentar e você não sabe se está vivo, está morto, o que foi, só vê aquilo lá e tem que fazer. Né? E outras profissões aí também que desgastam, que preocupam. Quantas pessoas ficam doentes por causa disso? Mas exercitar até a paciência nisso por nós mesmos. E a gente pode mudar algumas coisas das nossas atitudes? Podemos, devemos. Nós temos obrigação de tentar nos melhorar. É difícil, muito difícil,
Estou falando isso tudo que eu estudei, não sei quantos dias, mas muita coisa aqui eu deixo de lado, eu não faço, eu perco a paciência. Eu acho que às vezes serve mais para a gente que está aqui, né, fazendo o trabalho, do que para quem está ouvindo. Mas aí também eu fui lá no Livro dos Espíritos. Na terceira parte, no capítulo 10, que é livre-arbítrio. Na pergunta 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que um homem já traz consigo ao nascer? Aí vem a resposta. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Conforme seja esta mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo a práticas e atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas condições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder, que também está na questão, na pergunta 361. Aí ele vem dizendo que quanto mais puro é o espírito, melhor é o homem. Ou seja, aqui ficou bem claro do livre-arbítrio, né? Você tem as suas tendências, você nasce com aquela tendência, mas você pode mudar tudo. Basta você dizer um não para uma determinada coisa. Seja no que for, está nas suas mãos mudar e dizer não. De repente, ele vai estar envolto de muitos espíritos com aquela mesma vibração dele e pedindo e chamando e querendo, vem, né? Aqui vai ser bom. Mas se ele chegar e falar, não, quero não. Né? Tipo aquela assim, deixa para a próxima, né? Não quero agora não. Então se afastar. Entendeu? Ele vai orar, ele vai pedir, ele vai ter a consciência de que ele não quer ir por determinado caminho. E aí ele afasta, isso a gente estuda sempre, afasta os espíritos que querem lhe arrastar para uma situação ruim e se aproximam os bons, os de luz, para te iluminar. É como eles dizem, eles explicam para a gente que na verdade é fácil. A gente é que não vê a facilidade de, num momento, rezar para mudar uma situação. Eu me lembro que quando eu era mais nova, fumar era assim maravilhoso, era moda, todo mundo fumando, né? Giovana até pega essa época também. Era maravilhoso, né? A gente não tinha a explicação que a gente tem hoje em dia na internet, que qualquer pessoa pega lá o que o fumo pode causar, né? E aí até que um dia eu falei, gente, eu quero parar de fumar, eu não consigo parar de fumar. Eu quero parar de fumar, o que eu faço? Eu não tenho força. Aí, um senhor, né, que era o presidente da outra casa que eu frequentei, eu era garota, ele virou para mim e falou assim, eu também fumei, é fácil pra caramba parar. Eu falei, não é não. Ele é assim. Você diz, hoje eu não quero, pega o cigarro, vem ali e fala, eu não quero. Se tentar muito, são 5 minutos, tu senta e faz uma oração. Aí eu falei, será? A garota, né? Eu fiz isso. Parei. Tem exatamente 18 anos, 19 anos, que eu não pus um cigarro na boca.
Basta, desculpa, gente, basta a gente querer, né? E oração é tudo. Vamos sempre nos conectar na espiritualidade orando. Né? Se a gente não conseguir fazer oração nenhuma, Jesus, se não consegue nem chegar a Jesus, Germano, né? Bons espíritos, né? Me ajuda aqui. Isso sempre vai afastar coisas que estão ali ruinzinhas no nosso ouvido. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, né? Esse estudo, que eu aprendi muito. E fiquem com Deus. Obrigada pela atenção. Até uma próxima. Obrigado, Lourdes. Bom, os nossos irmãos que vão estar em casa, assistindo a nossa palestra, que continue com fé em Deus, confiantes, com resignação no coração, e que a paz de Deus abençoe as suas vidas e seus lares.